Oi, gente. Resolvendo mais uma questão para tentar te ajudar em mecânica estrutural da URGS 2. Aqui nesse vídeo, vai introduzir o método de superposição de efeitos. A ideia é primeiramente resolver essa estrutura com a equação da linha elástica, que foi o que a gente fez nos exercícios anteriores. Dá para perceber que essa configuração de estrutura ela é um pouco mais simples do que as que a gente estava resolvendo até agora. E a ideia é a gente resolver primeiramente a estrutura a partir da equação da linha elástica e depois verificar se os mesmos resultados vão bater utilizando o método de superposição de efeitos. Então, vamos começar aqui utilizando a equação da linha elástica, resolvendo por esse método, e depois a gente fala sobre superposição de efeitos. Aqui a gente pode ter uma carga genérica ou qualquer valor, né? E a gente vai ver que esse H vai ser zero, porque é a única reação horizontal. O somatório de forças em Y vai ser VA mais VB igual a carga vezes o comprimento. Isso ainda não nos dá os valores de fato de VA e VB, mas fazendo o somatório de momentos no ponto A ou B, por exemplo, no A, a gente já consegue descobrir uma delas, tá? Então, fazendo o somatório de momentos no ponto A, a gente tem que VB vezes L menos Q vezes L sobre 2 é igual a zero. Portanto, VB vale QL sobre 2. E jogando aqui na fórmula de somatório, na equação de equilíbrio, né, de forças em Y, a gente encontra que VA também é QL sobre 2. Então, aqui tem QL sobre 2, QL sobre 2, e aqui, zero. Tá? Então, eu vou desenhar aqui a seção 1. Nesse caso, a gente só precisa de uma seção, porque a carga é distribuída constante e ao longo de todo o comprimento. Então, vou desenhar aqui. Então, feito isso, a gente faz o somatório de momentos em relação à seção. No eixo Z, a gente tem m de x mais a carga, vezes o comprimento onde ela está distribuída, que é o x, vezes o braço alavanca, que é x sobre 2, menos a reação no ponto A, que é QL meios, vezes o braço alavanca, que é x, isso tudo igual a zero. Eu vou trocar para o outro lado, e vai ficar menos mx, vou trocar o mx, né, para o outro lado, e o resto tudo fica igual. Lembrando que eu faço isso porque me ajuda a não me perder na hora de trocar os sinais, que era uma coisa que eu errava bastante na hora de substituir. Então, eu prefiro deixar menos já negativo, ou menos mx para aplicar na equação da linha elástica. Então, aqui, escrevendo a equação da linha elástica, a gente tem que isso aqui vai ser QX ao quadrado sobre 2i, menos QL x sobre 2i. Lembrando que o i é a rigidez do material, mas é só umas coisinhas para lembrar mesmo. Aqui o que nos interessa agora é fazer a primeira integral de 0 a x para obter a equação de rotação e depois integrar de novo para obter a equação da deflexão vertical, tá? Então, é o que eu vou fazer agora. Integrando a primeira vez, eu tenho a rotação. E isso aqui vai ficar aqui, x ao cubo sobre 6i, menos QLx ao quadrado sobre 4i, menos mais C1. Integrando de novo, a gente tem deflexão igual a QX na quarta sobre 24i, menos QLx ao cubo sobre 12i, mais C1x, mais C2. Falando um pouquinho sobre as condições de contorno, nos apoios a gente tem deflexão zero, então quando a deflexão nessa seção tá em x igual a zero, essa deflexão é zero. Quando tá em x igual a, deixar assim, x igual a L, isso aqui também é zero. E uma das condições que é pouco recorrente, acontece mais nessas estruturas um pouco mais simples, esses carregamentos mais simples, que é quando eu tenho uma igualdade aqui das rotações nos dois apoios extremos e, consequentemente, a gente tem uma deflexão máxima exatamente no centro, ou ainda a flecha maior sendo no centro, e não só essas rotações aqui de A e de B vão ser iguais, como também essa rotação de C, que faz 90 graus com a flecha, ela é zero. Então, a gente pode usar isso como condição de contorno também.
Então, a flecha em C é 0, a rotação em C é 0, e, portanto, a rotação quando o x é L sobre 2 é 0. Aplicando, então, essas condições de contorno, vou aplicar a primeira, e vou descobrir que, ao substituir o x por 0, que a nossa constante C2 é 0, porque todos esses três termos somem ao substituir o x por 0, e sobra C2 igual a 0. Aplicando a condição de contorno 2, e agora meio que tanto faz pra gente achar a constante C2. Então, eu vou pegar essa equação de deflexão, substituir o x por L. Isso aqui a gente sabe que é 0, e igualar a 0 para encontrar C1. Com isso, eu encontro que C1 equivale a QL ao cubo sobre 24i, tá? Então, vou substituir aqui essa constante nas equações para ver como que elas ficam. Então, isso aqui vem pra cá, no lugar de C1, e C2 sai, isso aqui vem pra cá também no lugar de C1, certo? Então, essas são as condições, as equações que nos permitem calcular as rotações em qualquer ponto ou em qualquer valor de x nessa estrutura. Não só rotações, como deflexões também. E o que eu queria calcular é essa deflexão máxima no ponto C, que seria substituir o x por L sobre 2, tá? Então, vou substituir aqui o x por L sobre 2. E com isso eu vou encontrar uma equação de deflexão máxima igual a 5 QL na quarta sobre 384i. Depois que a gente terminou de calcular essas questões, equações, a gente pode calcular qualquer uma das rotações em qualquer ponto, né, em qualquer valor de x, e deflexões também. Então, aplicando a linha elástica, a gente consegue, depois de todo esse procedimento, calcular essas coisas que podem ser solicitadas nos enunciados. Então, vamos ver agora um pouquinho como que a gente faria com o método de superposição, e introduzindo um pouquinho para vocês, esse método de superposição, ele veio para facilitar um pouquinho os cálculos, principalmente de estruturas mais complexas, onde a gente tem mais de um carregamento, e não só isso, mas também calcular essas deflexões ou rotações em estruturas hiperestáticas, porque até então a gente estava aplicando a equação da linha elástica em estruturas que eram isostáticas, e daí a gente não tinha problema nenhum em encontrar, a partir das equações de equilíbrio, esses carregamentos, né? Então, essas reações. Então, ficava fácil de substituir elas aqui nas equações e encontrar essas equações que descreviam a rotação, deflexão e etc. Então, vou apresentar uma tabela para vocês, que vocês ainda não conhecem, mas se já conhecem, muito bem. Essa aqui é uma delas, existem várias em vários livros, e essa é uma delas, onde a gente tem algumas das equações auxiliares que vão ser utilizadas para a gente calcular, a partir do método de superposição, estruturas que são isostáticas, hiperestáticas, e que tem um engaste na estrutura. Mas depois vocês vão ver que a gente consegue montar também estruturas com engaste, que são dadas em enunciados, com estruturas que são, por exemplo, com 2 apoios, tá? Basta a gente aplicar um momento em um dos lados que a gente já transforma esse engaste em uma viga biapoiada, e não tem problema nenhum, dá pra resolver também. Mas enfim, isso é assunto para outros vídeos. Aqui eu queria mostrar pra vocês, então, pegar um exemplo que nem o nosso que a gente resolveu. Vamos procurar ele, é uma viga biapoiada com uma carga retangular distribuída, que seria isso aqui, tá? Um apoio de primeira classe e outra de segunda. Então, vamos ver o que temos de equações auxiliares nessas tabelas que podem nos ajudar. Primeiro, a gente tem deflexão máxima, e daí aqui vai muito do que a gente entendeu sobre tudo que a gente fez agora de linha elástica, equação da linha elástica, tudo que a gente entendeu sobre quais são as deflexões máximas, quais são as rotações máximas, quais são as condições de contorno, para que a gente entenda e saiba aplicar essas equações auxiliares, tá? Então, quando ele diz aqui rotação máxima, onde que a gente tem essa rotação máxima numa viga biapoiada com carregamento distribuído retangular?
constante. A gente tem essa rotação máxima nos apoios, né? Porque se essa viga se deforma dessa forma, a gente tem uma rotação máxima aqui num ponto A e no ponto B, usando os pontos de exemplo que a gente usou nessa questão do início do vídeo. Então, a gente tem a rotação máxima no ponto A e também no ponto B, que são nos apoios, tá? Um carregamento distribuído que não é simétrico, isso não vai acontecer. Isso acontece só porque esse carregamento é constante aqui. E se fosse um carregamento triangular, por exemplo, essa rotação do ponto B seria diferente da rotação do ponto A, porque eu tenho muito mais carga deformando esse lado da estrutura do que esse lado da estrutura, tá? Enfim, segunda equação aqui auxiliar que a gente tem é de deflexão máxima. E aqui a gente tem um V, mas o V pra gente é a mesma coisa que o W que a gente estava usando, tá? E o W que a gente estava usando é a mesma coisa que uma carga aqui qualquer, tá? Então, a gente precisa saber interpretar essas questões e para conseguir aplicar também essas tabelas que não são brasileiras e sim foram desenvolvidas fora, que tem outras convenções e outros jeitos de interpretar um carregamento, tá? Então, onde a gente tem, nesse caso, uma deflexão máxima? A gente tem no centro, né? Lembra que eu tinha comentado, carga simétrica, então a flecha máxima vai ser no centro, assim como a rotação no centro é zero, a deflexão no centro é máxima. A maior deflexão, ou a maior flecha, ou o maior deslocamento vertical que a gente pode ter, tá? Por que essa deflexão máxima, eu vou até colocar aqui como a gente escreve, por que ela tá negativa? Lembra? Porque a gente encontrou ela aqui positiva, né? Quando a gente tem, ou ainda quando a gente trata de resistência dos materiais, a gente considera uma deflexão positiva para baixo. Ou seja, a gente tem uma interpretação diferente, uma convenção diferente de uma convenção matemática que foi usada para gerar essas equações auxiliares, né? Então, na hora que a gente encontra positiva, significa que a gente está considerando o deslocamento para baixo positivo, que é como o professor Rios trabalha, ele considera positivo para baixo. E as equações, elas consideram negativo para baixo. Então, por isso que esse sinal de menos tem aqui, tá aqui. Então, no próximo exercício, talvez eu demonstre isso, que é quando a gente tem uma reação de apoio aqui. Vamos supor que a gente tirasse um apoio e colocasse uma reação, uma força vertical para cima. Essa deformação que é causada por essa reação para cima, ela vai ser para cima. Ou seja, na nossa convenção, a gente interpretaria isso como negativo. E na interpretação das tabelas, a gente ela interpretaria de forma positiva, tá? Porque seria para cima. Enfim, então tem que cuidar essas particularidades da tabela para principalmente não se atrapalhar, porque como essas convenções são realmente diferentes, é uma das coisas que mais pega quem deixou para estudar de última hora, porque como assim a gente tem, o professor Rios colocou positivo, ele tá errado? Não, é só uma convenção mesmo, tá? Então, o que mais que a gente pode falar? Ah, tá, aqui a gente tem a equação geral, né? Seria para encontrar qualquer uma das deflexões em qualquer ponto, em qualquer valor de x. E isso aqui, substituindo o W por Q, a gente teria uma coisa do tipo 24 EI vezes x na quarta menos... Deixa eu colocar aqui embaixo que é melhor. Menos Q x na quarta dividido por 24 EI menos, mais, né? 2Q LX ao cubo sobre 24 EI. Isso aqui dá para simplificar para 12. Mais, vezes menos, que x L ao cubo sobre 24 EI. E se a gente for voltar aqui na nossa... Tá bloqueado. Se a gente for voltar aqui no que a gente encontrou para esse tipo de carregamento de equação, a gente vai ter, ou é para ter, né, a mesma coisa. Ó, primeiro termo positivo e aqui é negativo. Segundo termo aqui é negativo e aqui é positivo. E terceiro termo aqui é positivo e aqui é negativo. Mas são em módulo iguais, né? E isso acontece justamente, né, por a tabela utilizar o que eu comentei agora, né? Utilizar a equação da linha elástica assim e não assim, tá?
gente utiliza assim. Por isso que a gente acha tudo com sinal trocado. E não tem problema. Enfim, essa é a interpretação que eu queria trazer pra vocês dessa questão. Vocês veem que uma interpretação mais essa tabelinha, a gente consegue resolver de forma muito mais simples uma deflexão no ponto C, por exemplo. Bastaria interpretar, ver a tabela, encontrar a equação de equilíbrio, a equação auxiliar que corresponde a esses carregamentos, pode ser mais de um carregamento, e substituir os valores e calcular a deflexão em C. Então, é muito mais simples, muito menos trabalhoso, mas exige um pouco de interpretação que que o estudo, né, da equação da linha elástica nos permitiu até agora. Então, entendendo bem a equação da linha elástica, isso aqui fica bem tranquilo também, tá? Eu vou trazer, claro, questões um pouco mais complexas, principalmente questões hiperestáticas, onde não só seria mais rápido, como também, às vezes, seria o único método que a gente poderia aplicar para encontrar alguma condição dessas estruturas, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, curte e compartilha o vídeo e comenta se vocês querem algum tipo de questão que eu resolva também nos próximos vídeos, tá bom? Uma coisa que eu não pedi até agora, mas que eu acredito que vocês estão estudando para a primeira prova, então seria interessante vocês deixarem nos comentários o que vocês gostariam de ver e e qual questão vocês gostariam que eu resolvesse também, até para eu não ficar só nas que eu acredito que seja importante, mas também tentar ajudar 100% ou 1000%, entre aspas, vocês também, tá bom? Eu vou finalizando o vídeo por aqui e até mais.